Eu nunca imaginei que seria o tipo de pessoa que estaria sentada em um tribunal lutando pela identidade da própria filha. Mas lá estava eu, observando meu ex-namorado Daniel Carter se contorcer em seu terno caro, enquanto a mãe dele, Margaret, sentava-se logo atrás, como se fosse uma rainha presidindo uma corte. Durante 3 anos, eles me chamaram de mentirosa. Durante 3 anos, olharam para minha linda filha Emily como se ela fosse algum tipo de erro que eu tentava forçar goela abaixo da família perfeita deles. Margaret passou incontáveis horas contando para quem quisesse ouvir que eu era apenas mais uma mulher desesperada tentando prender o filho bem-sucedido dela com um bebê. E Daniel colaborou com cada mentira. A sala do tribunal parecia fria e impessoal, mas a tensão era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Eu vestia meu vestido mais bonito da loja de departamentos, a melhor roupa que eu possuía. Já Margaret usava algo que provavelmente custava mais do que o meu aluguel do mês inteiro. Daniel nem sequer olhava na minha direção. Apenas checava o celular de tempos em tempos e sussurrava para seu advogado caro, Patrick Lee, que estava tratando o caso como se eu fosse apenas um incômodo a ser varrido para debaixo do tapete. O juiz Howard Jenkins foi meticuloso durante toda a manhã, analisando as provas uma por uma. Eu achava que sabia exatamente como tudo aquilo iria terminar. Os resultados do exame de DNA estavam ali, dentro de um envelope pardo. E eu sabia o que mostrariam, porque nunca menti sobre nada. Daniel era o pai de Emily. E depois daquele dia, ele teria que encarar a verdade da qual vinha fugindo há 3 anos. Mas então, o juiz Jenkins fez algo que me gelou até os ossos. Ele ergueu os olhos dos papéis com uma expressão difícil de decifrar e disse: "Antes de revisarmos os resultados do DNA, há mais uma evidência que precisa ser abordada. Temos uma mensagem de texto enviada do celular do réu às 2h47 da madrugada, na noite em questão." Eu assisti Daniel empalidecer por completo. Não apenas ficar nervoso ou pálido. Ele ficou branco como papel, como se todo o sangue tivesse sumido do seu rosto. O advogado dele, Patrick, levantou-se de imediato. Começou a balbuciar sobre a necessidade de mais tempo para revisar as novas provas, implorando por um recesso como se a vida do cliente dele dependesse disso. O sorriso confiante de Margaret desapareceu completamente, substituído por uma expressão de confusão, e o que me pareceu ser o primeiro sinal de medo que eu já havia visto nela. Foi aí que percebi que aquela audiência não seria apenas sobre paternidade. Ela estava prestes a expor algo muito maior, algo que mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre aquela noite, 3 anos atrás. E, finalmente, provaria que eu tinha falado a verdade o tempo todo. 3 anos atrás, eu achei que tinha encontrado alguém que realmente via um futuro ao meu lado. Daniel Carter não era apenas bonito, daquele jeito natural que alguns caras são. Ele também era ambicioso, carismático, e quando olhava nos seus olhos, fazia você se sentir como a única pessoa no mundo. Nos conhecemos em uma cafeteria no centro da cidade, onde eu estudava para as matérias preparatórias do curso de enfermagem, entre os meus turnos no restaurante Belas. Ele estava lá com seu notebook, trabalhando em algum negócio de imóveis, e quando me ofereceu pagar meu café, depois de me ouvir contando moedas para completar o valor, eu aceitei. Durante 2 meses, parecia algo saído de um filme. Daniel me buscava depois do trabalho, até nos dias em que eu saía tarde, e dirigíamos pela cidade conversando sobre tudo e sobre nada. Ele falava dos planos de expandir a empresa imobiliária da família, e eu compartilhava meu sonho de me tornar enfermeira pediátrica. Ele parecia realmente interessado nos meus objetivos, fazia perguntas sobre minhas aulas, me incentivava sempre que eu duvidava se conseguiria dar conta dos estudos e do trabalho ao mesmo tempo. Mas então eu conhecia a mãe dele. Margaret Carter era o tipo de mulher que avaliava uma pessoa nos primeiros 30 segundos e decidia se valia a pena investir mais tempo. Quando Daniel me levou para jantar na casa da família, uma mansão enorme no alto das colinas, Margaret me cumprimentou com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Durante toda a refeição, ela fez perguntas afiadas sobre a minha família, meu emprego, minha formação, sempre deixando claro que nada do que eu dizia a impressionava. Ela continuava mencionando a ex-namorada de Daniel, Rebecca,
que aparentemente vinha de uma família decente e tinha cursado direito. Daniel sempre foi muito generoso com o tempo dele, Margaret comentou, cortando o salmão perfeitamente preparado. Às vezes até demais, com pessoas que talvez não entendam o lugar dele na comunidade. Daniel deu uma risada, mudou de assunto. Mas a mensagem dela estava clara como cristal. Eu não era boa o suficiente para o filho dela, e ela fazia questão de deixar isso evidente. As coisas começaram a mudar depois daquele jantar. Daniel ficou mais distante, cancelando encontros em cima da hora, alegando compromissos de trabalho ou obrigações familiares. Quando tentei conversar com ele sobre isso, ele disse que a mãe só precisava de tempo para se acostumar comigo, que ela era protetora por causa de experiências ruins com mulheres no passado. Eu quis acreditar, porque estava me apaixonando. E quando alguém faz você se sentir especial, a gente acaba acreditando que tudo vai se resolver. Então veio a noite que mudou tudo. Daniel apareceu no meu apartamento depois das 2 da madrugada, claramente perturbado com alguma coisa que ele não quis dizer o que era. Só falou que precisava de um lugar que fosse real, longe das pressões e expectativas. Conversamos até o amanhecer e, pela primeira vez em semanas, ele parecia o mesmo homem por quem eu tinha me apaixonado. Ele disse que me amava. Disse que queria encontrar uma forma de fazer as coisas funcionarem, apesar da desaprovação da mãe. 6 semanas depois, eu estava encarando 2 risquinhos cor-de-rosa em um teste de gravidez. Quando contei a Daniel sobre a gravidez, a reação dele foi exatamente o que eu esperava. Ele me abraçou, disse que a gente daria um jeito juntos, até começou a falar sobre nomes e cores para o quartinho do bebê. Mas tudo mudou quando ele contou para Margaret. Ela surtou, exigiu que ele fizesse um teste de paternidade, me acusou de ter engravidado de propósito para prender o filho dela e ameaçou cortá-lo financeiramente caso ele não lidasse com a situação de forma responsável. A partir daí, Daniel começou a se afastar de novo. Só que dessa vez era diferente. Ele ficou frio, distante. Começou a questionar coisas que nunca havia questionado antes. Margaret ligava para ele constantemente, enchendo a cabeça dele de dúvidas e suspeitas. Ela começou a espalhar histórias no círculo social deles, dizendo que eu era uma interesseira, uma mulher manipuladora que tinha se aproveitado do filho dela para tentar arruinar o futuro promissor dele. Quando Emily nasceu, Daniel já tinha se afastado completamente. Ele apareceu no hospital, segurou a filha por uns 10 minutos e foi embora. Margaret nunca apareceu. Durante os 3 anos seguintes, eu criei Emily sozinha. Trabalhava dobrado no restaurante e fazia serviços de contabilidade por fora, sempre que surgia uma oportunidade. Cada mês era uma batalha para pagar o aluguel, comprar comida e conseguir arcar com os custos da creche para poder continuar trabalhando. De vez em quando, Daniel mandava algum dinheiro, geralmente em datas comemorativas ou aniversários, mas sempre com a condição de que eu nunca entrasse em contato com ele diretamente. Tudo tinha que passar por advogados ou amigos em comum. Margaret fazia questão de que todos soubessem que não considerava Emily sua neta. Dizia que a paternidade ainda precisava ser resolvida. O ponto de ruptura veio 6 meses atrás, quando Emily começou a perguntar por que ela não tinha um papai como as outras crianças da creche. Como você explica para uma menina de 3 anos que o pai dela é covarde demais para reconhecê-la? Que a avó prefere fingir que ela não existe a admitir que o filho dela cometeu um erro? Foi aí que eu decidi entrar com uma ação judicial pedindo reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Não porque eu queria Daniel de volta em nossas vidas, mas porque Emily merecia saber quem ela era. E eu merecia parar de carregar esse peso sozinha. Na manhã da audiência de DNA, acordei às 5 da manhã com o estômago em nós. Eu vinha me preparando para esse dia há 8 meses, mas nada poderia ter me preparado para o peso real de entrar naquele tribunal, sabendo que o futuro da minha filha estava em jogo. Deixei a Emily na casa da minha vizinha, Dona Ruth, e a beijei na testa, prometendo que voltaria logo com boas notícias. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e castanhos, exatamente como os meus, e perguntou: "Mamãe, você vai ver meu papai hoje?"
Eu simplesmente não consegui responder. O fórum de família era intimidador, como todos os prédios públicos costumam ser. Mármore por todo lado, eco nos corredores e pessoas de terno caro andando como se fossem donas do mundo. Usei meu vestido azul marinho, aquele que comprei especificamente para entrevistas de emprego, e levei a bolsa com o zíper quebrado, porque era a única grande o suficiente para carregar todos os meus documentos. Minha advogada, Laura Gonzalez, me encontrou na entrada da segurança. Ela era defensora pública e tinha aceitado o meu caso de forma voluntária, sem cobrar nada. E, embora eu fosse imensamente grata, sabia que ela estava sobrecarregada e que não tinha os mesmos recursos do time jurídico de Daniel. Quando entrei na sala do tribunal, Daniel já estava lá, ao lado da mãe e do advogado dele, Patrick Lee, que provavelmente cobrava mais por hora do que eu ganhava em uma semana. Margaret estava vestida como se fosse a um baile de caridade, e não a uma audiência de paternidade, com um conjunto creme que gritava luxo e um colar de pérolas que, com certeza, custava mais do que meu carro inteiro. Ela me olhou como se eu fosse sujeira no sapato dela. Depois se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Daniel, que apenas assentiu com um olhar sombrio. Daniel estava com uma aparência impecável. Terno cinza grafite perfeitamente ajustado, cabelo recém-cortado, parecendo cada centímetro do empresário bem-sucedido que Margaret tanto se orgulhava de mostrar para o mundo. Quando nossos olhos se cruzaram por um segundo, ele desviou imediatamente, como se reconhecer a minha existência fosse algo que pudesse manchar a imagem dele. Naquele instante, me dei conta de como ele estava diferente do homem que apareceu no meu apartamento há 3 anos, vulnerável e precisando de conforto. Aquele Daniel havia sumido. Este era uma versão fria, calculada e completamente estranha para mim. A audiência começou com o juiz Howard Jenkins explicando os procedimentos. Logo em seguida, Margaret foi chamada para depor. Ela caminhou até o banco das testemunhas como se estivesse entrando em um tapete vermelho, com a cabeça erguida e a voz firme e imponente ao ser juramentada. Patrick Lee, o advogado de Daniel, começou a interrogar Margaret com perguntas claramente ensaiadas para me pintar como uma oportunista mentirosa que tinha colocado os olhos em seu inocente filho. Senhora Carter, qual é a sua opinião sobre as alegações da autora com relação ao seu filho? Perguntou Patrick, com uma voz suave e treinada. Margaret se virou na minha direção com um olhar de puro desprezo. Meritíssimo. Exigimos provas absolutas de que essa criança tem alguma ligação com nossa família. Meu filho trabalhou duro demais para construir sua reputação e seus negócios. Não vamos permitir que acusações falsas destruam tudo o que ele conquistou. Aquela criança não tem nosso sangue. E nos recusamos a ser manipulados por alguém que claramente viu uma oportunidade de se aproveitar da generosidade do meu filho. As palavras dela me atingiram como tapas no rosto. Ela falava de Emily como se fosse um fardo, um erro a ser corrigido, e não como a menina linda e cheia de vida que merecia conhecer o pai. Observei o rosto do juiz com atenção, mas ele permaneceu completamente neutro, fazendo anotações e assentindo de vez em quando. Depois disso, foi a vez de Daniel depor. Esse era o momento que eu mais temia. Patrick conduziu o depoimento como se fosse um roteiro, tentando mostrar que nosso relacionamento não passara de alguns encontros casuais, nada sério, nada profundo. Sr. Carter, a autora afirma que a concepção ocorreu em 15 de março de 2022. Pode nos contar onde o senhor estava naquela data? Perguntou o advogado. Daniel olhou diretamente para o juiz. Sua voz saiu firme, calculada. Meritíssimo. Eu não estava com Sarah naquela noite. Na verdade, nem estava na cidade. Tinha viajado para Sacramento para participar de uma conferência de imóveis naquele fim de semana. Tenho documentos para provar isso. Nunca dormi com ela na noite que ela alega. E, para ser sincero, nem tenho certeza das outras vezes em que estivemos juntos. Nosso relacionamento foi muito casual, e acho que ela pode ter interpretado errado o que havia entre nós. Patrick então apresentou recibos de hotel, material de conferência e outros documentos que, segundo ele, provavam que Daniel não poderia ser o pai de Emily.
já que ele não estaria na cidade no dia da suposta concepção. Minha confiança começou a vacilar, enquanto eu via aquelas provas se acumulando contra mim. Margaret agora sorria com desdém, cochichando com as mulheres sentadas atrás dela, provavelmente amigas do clube de campo, que tinham vindo assistir minha humilhação pública. Daniel parecia aliviado, como se finalmente estivesse se livrando de um peso. Pela primeira vez em 3 anos, eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu tinha me confundido com as datas? Será que eu tinha calculado errado quando Emily foi concebida? A dúvida começou a se infiltrar como veneno. Eu me sentia como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés, e tudo o que eu acreditava começava a desmoronar. A sala do tribunal parecia se fechar ao meu redor enquanto Daniel deixava o banco das testemunhas com a expressão de quem já tinha vencido. Seu depoimento tinha sido impecável, seguro, frio e aparentemente apoiado por provas sólidas. Margaret quase brilhava de satisfação. Ajustava o colar de pérolas com ar vitorioso e sorria para as amigas como se tivesse acabado de conquistar algum tipo de troféu social. Senti o peso da certeza deles me esmagando. Eles tinham confiança, dinheiro e agora uma história bem ensaiada. E eu? Eu só tinha a verdade. Minha advogada, Laura, se inclinou e sussurrou. Sarah, você tem absoluta certeza sobre a data? Porque se houver qualquer possibilidade de erro, precisamos conversar antes da apresentação dos resultados do DNA. Ela estava sendo cuidadosa. Mas para mim, aquilo soou como mais uma rachadura no meu alicerce. Até a minha própria advogada estava começando a duvidar de mim. Fechei os olhos e me forcei a lembrar daquela noite. Lembrei de Daniel chegando no meu apartamento depois das 2 da madrugada, arrasado por alguma coisa que ele se recusava a contar. Lembrei do jeito que ele me abraçou, como se eu fosse o único lugar seguro no mundo para ele. Lembrei da luz do amanhecer, entrando pela janela do meu quarto, enquanto conversávamos sobre um possível futuro juntos. Aquilo havia acontecido. Eu sabia com toda a certeza do mundo. Sussurrei de volta para Laura. Eu sei que aquela noite foi quando Emily foi concebida. Na época, eu usava um aplicativo para controlar meu ciclo, então sabia exatamente quando estava ovulando. Não há dúvida. O juiz Jenkins então anunciou um pequeno recesso antes da apresentação oficial dos resultados do DNA. Aproveitei o intervalo para sair da sala e ligar para a Dona Ruth para saber como Emily estava. Ouvir a voz da minha filha no telefone perguntando quando eu ia voltar para casa renovou minhas forças. Ela me lembrou o porquê de eu estar ali. Aquela batalha não era sobre mim, nem sobre Daniel ou Margaret. Era sobre uma menininha que merecia saber quem era seu pai, e sobre um homem que precisava, finalmente, assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Quando voltamos ao tribunal, percebi que o juiz estava mais sério do que estivera o dia inteiro. Mas, em vez de chamar imediatamente pelos resultados de DNA, ele começou a remexer em uma nova pilha de papéis que não estavam lá antes. Meu coração acelerou. Aquilo era claramente algo novo, algo que tinha chegado durante o recesso. Antes de prosseguirmos com os exames de DNA, anunciou o juiz Jenkins, com a voz firme e expressão pesada. Precisamos analisar registros digitais obtidos legalmente por este tribunal por meio de ordem judicial sigilosa. Esses documentos foram incluídos nos autos nas últimas 24 horas e estão sendo formalmente analisados nesta audiência. Olhei para minha advogada Laura, que estava tão confusa quanto eu. Nós não havíamos solicitado nenhuma nova prova. E o time jurídico de Daniel também parecia pego de surpresa. Patrick Lee cochichava freneticamente com o cliente, enquanto Daniel passava de confiante para claramente nervoso em menos de 30 segundos. Em casos de paternidade, continuou o juiz, o tribunal pode requisitar registros adicionais para garantir um panorama completo dos acontecimentos. Registros de chamadas, mensagens e outras evidências eletrônicas podem oferecer contexto crucial às testemunhas ouvidas aqui hoje. Foi então que percebi. Daniel tinha empalidecido de novo. Mas agora era pior do que antes. Não era apenas nervosismo, era pânico. As mãos tremiam visivelmente enquanto ele pegava o copo d'água. Margaret olhava de um lado para o outro,
entre o juiz e o filho, com uma expressão de crescente confusão. Meritíssimo! Patrick se levantou abruptamente, sua postura normalmente tranquila agora em total desespero. Não fomos informados da existência desses registros digitais. Solicitamos tempo para revisar qualquer nova prova antes que seja apresentada ao tribunal. O juiz Jenkins lançou a ele um olhar severo, como alguém que já lidou com muitas tentativas de manipulação e não se impressionava mais com desculpas de última hora. Senhor Lee, esses registros foram obtidos por meios legais padrão como parte da investigação do tribunal. O réu e sua defesa terão a oportunidade de responder após a apresentação do conteúdo. Vi Daniel se inclinar e murmurar algo urgente ao ouvido do advogado. Mas Patrick apenas balançou a cabeça, impotente. Seja lá o que houvesse naquele material, Daniel sabia que iria destruir a história que ele cuidadosamente construiu. E não havia mais nada que sua equipe cara pudesse fazer para impedir. A atmosfera na sala mudou drasticamente. O sorriso de triunfo de Margaret sumiu. Agora ela olhava para o filho com preocupação genuína, assistindo, em tempo real, a confiança dele se desmanchar. As amigas dela, que tinham ido ao tribunal esperando me ver sendo desmoralizada, agora estavam inclinadas para a frente, com aquela curiosidade típica de quem percebe que está prestes a assistir algo dramático e inesperado. O juiz Jenkins ergueu uma folha de papel. Consegui ver que havia um texto impresso, mas não consegui ler o conteúdo dali onde eu estava. Temos aqui uma mensagem de texto enviada do telefone do réu às 2h47 da madrugada do dia 15 de março de 2022, mesma noite que a autora alega ser a data da concepção. Daniel fez um som abafado, como se tivesse levado um soco no estômago. Patrick Lee agora revirava os papéis freneticamente, procurando alguma forma de impedir ou adiar o que estava prestes a acontecer. Mas todos ali já sabiam. Algo importante estava prestes a ser revelado. Pela primeira vez desde que entrei naquela sala, senti uma faísca de esperança. A verdade finalmente viria à tona. O juiz Jenkins ajustou os óculos, olhou diretamente para Daniel e falou com a sala completamente silenciosa. A mensagem de texto diz o seguinte. Sua voz ressoou com firmeza. Acabei de sair da casa da Sarah. Mamãe nunca pode saber que estive aqui esta noite. Apaga isso. Silêncio. Essa mensagem foi enviada do telefone do réu para o contato chamado Tyler Morrison, às 2h47 da madrugada, no dia 15 de março de 2022. O que aconteceu depois foi uma explosão. Margaret soltou um grito que ecoou pelas paredes do tribunal, levando a mão ao peito como se tivesse levado um soco. Daniel levantou-se da cadeira de supetão, o rosto agora vermelho, gesticulando e balbuciando. Isso está fora de contexto. Não significa o que parece. Eu posso explicar. Mas o juiz Jenkins não havia terminado. Ele levantou outra folha de papel e pude ver Patrick Lee fechar os olhos, como quem sabia que o pior ainda estava por vir. Há outras mensagens enviadas na mesma noite e nas semanas seguintes que trazem um contexto ainda mais relevante ao caso. Margaret agora olhava para Daniel com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Toda a altivez, a arrogância, haviam desaparecido. Ela parecia horrorizada. Não comigo, mas com o próprio filho. Ela murmurou algo que parecia: Daniel, o que foi que você fez? Mas ele evitava encará-la. O juiz continuou. 16 de março, 1h32 da tarde. Tyler, se alguém perguntar, eu estava com você o fim de semana inteiro em Sacramento. Fomos juntos naquela conferência, lembra? 20 de março, 11h45 da noite. Cara, a Sarah pode estar grávida. Se ela tentar colocar isso pra cima de mim, a gente mantém a história. Nunca estive na casa dela naquela noite. 2 de abril, 8h23 da manhã. Minha mãe está fazendo perguntas. Seja o que for, não mencione o nome da Sarah perto dela. Ela nunca pode saber que estive lá. Cada mensagem era como uma bomba explodindo na sala. Eu me sentia, ao mesmo tempo, justificada e enjoada. O homem por quem eu tinha me apaixonado um dia, o homem que dizia me amar,
Se mostrava agora um manipulador disposto a tudo para proteger sua própria imagem, mesmo que isso significasse negar a própria filha. Daniel levantou-se novamente e, dessa vez, nem mesmo Patrick conseguiu contê-lo. Meritíssimo, essas mensagens eram comunicações privadas, foram tiradas de contexto, elas não provam nada sobre paternidade. E com certeza não provam que eu menti sob juramento. A voz dele estava alterada e tremia de nervoso. O juiz Jenkins o interrompeu com frieza, cortando como gelo. Sr. Carter, o senhor acabou de testemunhar sob juramento que não estava com a autora em 15 de março de 2022 e que estava em Sacramento em uma conferência. Essas mensagens contradizem diretamente esse depoimento e demonstram um padrão claro de tentativa deliberada de enganar este tribunal sobre seu paradeiro e sua relação com a autora. Em seguida, o juiz abriu o envelope pardo com os resultados do exame de DNA. O silêncio era absoluto. O teste de paternidade mostra com 99,97% de certeza que Daniel Carter é o pai biológico de Emily Chen. Ele ergueu os olhos do papel e encarou Daniel. Sr. Carter, o senhor é o pai da criança da autora, e o senhor cometeu perjúrio nesta corte. Foi nesse momento que Margaret desmoronou completamente. Não por vergonha, mas por pura raiva. Ela se virou para o filho com uma fúria que eu jamais imaginei ver naquela mulher. Você mentiu para mim por 3 anos. Eu te defendi. Chamei essa moça de coisas horríveis porque acreditei em você. A voz dela foi subindo. Eu tenho amigas aqui, Daniel. Você tem ideia do que fez com a nossa reputação, com a nossa família? Daniel tentou se aproximar da mãe, mas ela levantou a mão para impedi-lo. Não se atreva a me tocar agora. Aquela menina linda ficou sem o pai por 3 anos porque você foi covarde demais para dizer a verdade. O juiz então restaurou a ordem na sala e seguiu com a sentença. Daniel foi condenado a pagar pensão alimentícia integral, retroativa ao nascimento de Emily, o que cobria 3 anos de pagamentos atrasados. Com isso, eu finalmente teria como pagar contas em dia e talvez até começar a guardar dinheiro para o futuro da minha filha. Ele só teria direito a visitas supervisionadas, e apenas após completar um curso obrigatório de paternidade e sessões de aconselhamento psicológico. Patrick Lee ainda tentou argumentar por valores menores de pensão e visitas sem supervisão, mas o juiz Jenkins foi firme. Sr. Lee, seu cliente demonstrou um padrão de mentiras e manipulações durante 3 anos. Ele terá que reconquistar a confiança com ações, não com palavras. Quando a audiência terminou, senti uma mistura de alívio, vitória e uma tristeza que não esperava. Eu tinha vencido. Mas ver com meus próprios olhos a verdade sobre quem Daniel realmente era, doeu de uma forma que nem 3 anos de abandono tinham doído. Sair daquele tribunal parecia pisar em um novo mundo. Os mesmos corredores de mármore e os mesmos ecos que me intimidaram pela manhã agora pareciam ser o lugar onde a justiça, de fato, foi feita. Na minha bolsa, eu carregava os documentos judiciais que validavam tudo o que eu dizia há anos. Emily teria o nome do pai na certidão de nascimento. Mas, mais importante do que isso, ela teria o apoio financeiro que merecia. O momento mais inesperado aconteceu enquanto eu juntava minhas coisas. Margaret se aproximou. Por um segundo, me preparei para mais um ataque. Mas em vez disso, ela me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse algo que eu jamais imaginei ouvir dela. Sarah, eu te devo o maior pedido de desculpas da minha vida. Passei 3 anos te chamando de nomes horríveis, duvidando do seu caráter, tratando você como se estivesse tentando destruir a minha família. E no fim, você era a única dizendo a verdade. A voz dela tremia. Eu criei o Daniel para ser melhor do que isso. Ensinei ele a assumir os próprios erros, a respeitar as mulheres, a nunca mentir para a família. Mas hoje, naquele tribunal, eu não reconheci o homem que criei. Ela fez uma pausa, enxugou os olhos com um lenço. Aquela menininha, a minha neta, ela merece muito mais da nossa família. E de mim.
Eu não soube o que responder de imediato. Aquela mulher tinha tornado minha vida um inferno por 3 anos, arruinado minha reputação, afastado Daniel da própria filha. Mas olhando para ela agora, despida do orgulho, quebrada pela verdade, percebi que ela também tinha sido vítima das mentiras do próprio filho. Fiquei em silêncio por um momento. Tantas coisas vieram à tona: os insultos, o abandono, a solidão. Eu poderia simplesmente virar as costas, mas olhando para Margaret ali, com os olhos marejados e a voz embargada, vi uma mulher quebrada, não uma inimiga. Você acreditou no seu filho, e eu entendo, mas foram 3 anos muito duros para mim. Eu não vou esquecer. Mas talvez com o tempo a gente consiga recomeçar. Pela Emily. Não, disse ela firme. Eu deveria ter te dado o benefício da dúvida. Deveria ter exigido a verdade dele desde o início, em vez de ajudá-lo a esconder. Ela tirou um cartão de visitas da bolsa e estendeu para mim. Quero fazer parte da vida da Emily, se você permitir. Quero tentar compensar a avó que eu deveria ter sido desde o começo. Daniel tentou se aproximar, mas eu levantei a mão para impedi-lo. O homem que acabara de ser desmascarado como mentiroso e covarde provavelmente queria justificar, minimizar ou inventar desculpas. Olhei para ele com calma e disse o que guardei por 3 anos. Você teve todas as oportunidades para ser pai da Emily. Poderia ter estado presente no nascimento. Poderia ter dito a verdade sobre aquela noite. Poderia ter feito parte da vida dela desde o começo. Mas você escolheu mentir, se esconder e deixar sua mãe me atacar enquanto assistia de longe. O rosto dele se desfez. Ele tentou começar um discurso sobre estar assustado, sobre pressão familiar, sobre querer fazer o certo agora. Mas eu já não tinha mais espaço para as desculpas dele. Você teve 3 anos para agir como pai, Daniel. Agora vai fazer isso porque um juiz mandou, e não porque você escolheu, e isso faz toda a diferença. Naquela tarde, buscar Emily na casa da Dona Ruth foi um dos momentos mais doces da minha vida. Ela correu até mim com os braços abertos, perguntando se eu tinha boas notícias. Ajoelhei na altura dela e disse: Sim, filha. Mamãe tem ótimas notícias. Algumas coisas vão melhorar agora. Ela ainda era pequena demais para entender os detalhes, mas cresceria sabendo que sua mãe lutou por ela e venceu. Com os pagamentos de pensão, finalmente eu poderia pagar por uma creche melhor, o que me permitiria fazer cursos noturnos e retomar meu sonho de ser enfermeira. Pela primeira vez em 3 anos, eu poderia planejar um futuro, em vez de viver apenas sobrevivendo de salário em salário. Emily teria roupas novas, brinquedos, oportunidades, tudo o que qualquer criança merece. E eu poderia dormir em paz, sabendo que o fundo universitário dela começaria a crescer. Mas a vitória mais importante não foi financeira. Eu tinha provado, para mim, para minha filha, e para um tribunal inteiro, que defender a verdade vale a pena, mesmo quando o mundo inteiro tenta te calar. Emily crescerá sabendo que a mãe dela nunca desistiu, que ela lutou, que ela venceu. E o que aprendi com tudo isso? Às vezes, as pessoas com mais poder, mais dinheiro e vozes mais altas são justamente as que têm mais a esconder. A verdade tem um jeito de aparecer quando menos se espera, e ser reconhecida por ela é a recompensa mais doce de todas.